Olá, bem-vindo à Ucrânia. Estamos com um combatente que vocês já conhecem, Khan, um francês que está engajado no serviço de inteligência ucraniano. Agora vamos falar sobre uma missão que, não sei, está em zona cinzenta. É isso te serviu de... Alvo para armar uma armadilha para os russos. Dito assim... É estranho, mas sim, era isso. Então você... Em uma missão te dizem que servirá de isca durante a preparação. Não nos dizem assim, eles nos dizem diretamente. Estamos atuando em outras áreas, então podemos trabalhar em vários setores diferentes. Aí eles falam, olha, tem russos aqui. Toda da linha de árvores parecia ter mais de 3 ou 4 quilômetros no total. A gente não sabe se há russos lá dentro. E eles tinham posições antigas, então sabíamos que havia algumas posições lá dentro. E então, o objetivo, na verdade, era reunir o máximo de tropas possível, ver as forças que havia, as reservas que os russos tinham nessa área, depois, se pudéssemos eliminá-los. O problema foi irmos com um efetivo muito pequeno, inclusive ucranianos também. O que você chama de efetivo muito pequeno? Éramos... Em 6, incluindo... os ucranianos, que não são forças tão treinadas quanto vocês. Então sim, não, eles... Eles eram do reconhecimento, nos guiavam e eram ótimos, limpei posições com eles. O objetivo era avançar o mais rápido possível e depois mostrar aos russos que estávamos presentes e diretamente. De manhã, não nos acharam porque usamos a chamada interferência. Os ucranianos interferiram nos drones Mavic e bloquearam toda a área. Sejam os drones ucranianos, os Mavic ucranianos ou os Mavic russos, nenhum deles podia voar. Guerra eletrônica. Ucraniana barrou qualquer operação. Ok, fizeram isso para... Nossa missão era isso que pedimos. E eles nos disponibilizaram essa ferramenta que realmente nos ajudou na infiltração. Caso a primeira parte, para que avançássemos ao máximo, alcançamos uma primeira posição. Atacamos uma posição russa, limpamos ela, seguimos para outra, continuamos avançando. O problema é que na segunda tivemos um pequeno bloqueio, porque temos a posição dos russos. Não tinha russo lá dentro, no final das contas. Não tinha russo lá dentro. Essa posição aí, abandonada. Ela era muito... exposta, um pouco... algo assim, ela era alta, mas... não era muito consolidada, digamos assim. Então era muito difícil de defender. A gente avança, mas o problema é que isso ocorre em áreas com assinaturas térmicas, mesmo dentro de bunkers. E o retículo ele fica em cima, então tem caras lá dentro. Eles têm um rifle. Eles têm uma mira que colocaram numa PKM, que é um fuzil de assalto grande, e nela tem um retículo térmico. Financiado pela arrecadação e equipe Berlioz, o sistema é tão sensível que detecta pessoas até em bunkers. E então, agora nós... tínhamos uma assinatura confirmada, sabíamos que não era animal, pois tudo estava vermelho e o retículo seguia em cima. Um animal estaria arriscado, porque nós tínhamos dado alguns tiros para saber se havia alguma resposta do outro lado. Os ucranianos também trabalharam muito bem nessa missão. Limpamos com granadas e no segundo bunker as assinaturas térmicas. Atiramos com o Vogue, lançadores de granadas russos, soviéticos, esperando que os caras saíssem. Nenhum deles saiu. Eu era o chefe nessa missão, então se mandasse um dos meus ele ficaria sem proteção. Sabíamos que havia possíveis atiradores de elite russos à direita. Falei pra ele, calma. A gente voltou para a posição antiga que conseguimos limpar, que era muito maior, mas muito difícil de defender, mas maior. Vamos ficar lá aguardando ordens do comando. Então, nesse momento, eles desativaram imediatamente o bloqueio dos Mavic. Todos os Mavic voltaram a voar, olhos no céu, de todos os lados, nos dois lados do conflito. Russos começam a vir em grupos de 2 ou 3, entrando pelo outro lado da linha de árvores para tentar avançar. Eles estão perto, né? Ouviram os tiros e tudo isso? Percebemos que há uma coordenação constante com os ucranianos bem diante de nós. Eles fazem um trabalho incrível, então eles estão o tempo todo de olho em nós. Também temos nossos atiradores de elite da unidade. Não eram ucranianos que trabalharam na mesma missão, eles nos davam cobertura direta em todo o setor, numa área difícil. Eles também foram bem, com alguns resultados, ao que parece, mas precisamos esperar a confirmação. Mas, na verdade, os russos começaram a avançar pouco a pouco. Nós ficamos, porque eles sabiam que vocês estavam lá. Então, eles sabem que tem gente na frente deles, por isso eles tentam entrar em contato com vocês. Eles acham que há um ataque, eles pensavam que nós... éramos um grupo de assalto, porque era, só que é... de reconhecimento, normalmente. Só que aqui a gente... estava em modo de reconhecimento, especialmente os operadores de drones ucranianos.
Então eles começaram a trabalhar em cima dos russos com os FPVs, lançando granadas neles, etc. Mas o que era complicado é que a gente também recebeu FPV do nosso lado. E os Mavic que lançam granadas. O problema é que jogaram bombas termobáricas sobre nós, então nos refugiamos em um bunker. Tivemos problemas com o rádio e instalei uma antena externa que os russos destruíram imediatamente. A gente tem um cara que, no fim das contas, então, a gente foi obrigado a evacuar ele. E então depois, a gente vai fazer pequenas retiradas, na verdade pedaço por pedaço, para deixar os russos avançarem. E na verdade a gente também ouve eles pelo rádio, a gente fazia de propósito porque sabia que os russos conheciam nossas rádios, ou seja, nossa frequência. Eles escutavam, aí eles escutavam do... Então eles sabiam exatamente tudo o que acontecia na nossa comunicação, nós também sabíamos disso. Por isso falamos inglês e damos direções falsas para atraí-los a certos pontos. Você realmente fala em inglês. Mesmo tendo rádio em ucraniano, por que fala inglês? Porque quando há... Falantes de inglês, ouvindo inglês, nós sabemos que os russos têm tradutores diretos para isso, mas diretamente, na verdade, eles mandam a carga, sabe? Eles mandam muitos homens, eles realmente tentam mesmo. Nós somos troféus, na verdade. Na propaganda, querem matar... Do legionário, Para eles, nós somos forças da OTAN. Acredita que é a OTAN que está... envolvida. Você é da OTAN, você representa a OTAN na Ucrânia. Então, coisa super importante, vocês falam em inglês para serem detectados, para que os russos foquem em vocês. É isso. Para essa missão em particular? Sim, mais uma vez, o nível de que porra é essa, ele está alto, mas funciona. Na verdade, quando você tem um olho no céu, o que chamam de bird, ou seja, um drone que vai te vigiar e proteger constantemente. Não ficamos necessariamente preocupados, mesmo que às vezes pareça, pois nem sempre sabemos tudo o que acontece diante de nós. Podemos ter inimigos se escondendo ou rastejando até nós vigiando de um bunker, mas tivemos ucranianos que fizeram um trabalho muito bom, que realmente nos protegeram no céu e que sempre nos davam as direções. Quantos metros eles estavam? Os caras, e na verdade o objetivo era esse, atrair os caras, então ter o máximo de russos possível. E a gente via que, na verdade, no começo, os primeiros russos estavam muito mal equipados. Tinha até um russo que estava sentado sozinho, sem armas, na verdade, e que só observava. Ele estava lá, fumando seu cigarro tranquilamente. E nas linhas de trás, o começo da linha de armas por onde os russos se infiltravam. Tinha uns caras, quando voltamos da missão, eles nos disseram, ali vocês tinham uns caras que estavam realmente equipados, bem armados. Nossa expressão Gutier significa ter um equipamento excelente. Talvez seja Spetsnaz, a gente ainda não sabe, né? Talvez Spetsnaz, talvez. Mas vocês veem que eles tinham binóculos, óculos e monóculos de visão noturna. Pelo que o cara que estava no quartel-general me disse naquela hora, eles tinham coletes bons, à prova de balas, porta-carregadores, liberação rápida, então coisas bem organizadas. Isso já era esperado. Você escolheu? Ficar para que eles enviassem isso, porque no fundo vocês tinham o objetivo de matá-los de uma forma ou de outra. Tudo bem, eles estão aqui, vamos tentar fazer o material. Não, o objetivo é... acumular e compactar ao máximo nessas linhas de árvores cada vez mais próximas. E na verdade que eles estejam o mais próximo possível de nós, para que depois a gente possa liberar. O que está próximo... O que é próximo, talvez nós, a gente se... Eles estavam a 70 metros de nós, uma boa distância para um tiroteio. Sim, não me surpreende. Mas o problema... é que a posição onde estávamos era muito indefensável, porque ela foi construída pelos russos, então realmente construída. Era muito difícil de defender. Sim, e também voltada para o seu lado. De certa forma sim, mas na verdade não. Não era só a posição estava na verdade no meio de um conjunto de arbustos. De qualquer forma, vocês são 6 para... A base, sim, foi bem difícil. Então, Nesse instante decidimos ir embora. Os operadores de drones ucranianos fizeram um trabalho magistral. Eles explodiram, eles só fizeram isso. Eles também mandaram o Baba Yaga contra eles, Baba Yaga, um drone de grande porte que... pode transportar de 20 a 25 quilos, e assim ele pode lançar cargas, minas anticarro, por exemplo, que vão ser lançadas diretamente na vertical sobre a trincheira. É realmente o som da... Quando você ouve a morte passando, parece um mini helicóptero, mas é o som da morte. Ficamos 2 dias ali. 2 dias. E então... Você ouve eles soltando as bombas, você já ouve o disparo quando eles soltam as bombas, e realmente é um som estridente. E então, na verdade, é isso, eles acumularam. A gente sabe que os russos, então a gente já estava em contato constante pelo rádio, né? A gente sabe que os russos tinham entrado na posição que a gente tinha deixado, e aí o Baba Yaga, eles atacaram e foram embora, reabasteceram e voltaram. Também tinha gasolina na posição, então tudo pegou fogo. Também jogaram gasolina, né? Acho que nas unidades de elite atrás, jogaram gasolina. Você está falando
Termita? Ok, isso é um elemento importante. Como vocês sabiam, muitos russos de elite estavam acumulados naquela trincheira atrás, prontos para atirar em vocês. Eles foram atingidos pelo drone Dragão, depois os outros caras também. Que entraram na nossa posição, também foram atingidos pelo Baba Yaga. Isso é realmente a engenhosidade, eu diria, dos nossos comandantes que nos dizem: vamos fazer uma missão na Zona Cinzenta. De tal maneira, vocês vão usar um passo e funcionou muito bem, teve resultado. Então, é isso aí, eu confio neles. Você informa suas estatísticas. Chama de resultados. Podemos estimar uns 20? Uns 30 russos que foram eliminados. Bom, essa história me custou caro mesmo assim. Quando você estava a 70 metros dos russos? Para correr um pouco mais rápido, você largou sua mochila? É isso. E elas se explodiram. Pelo Baba Yaga ucraniano. Amigos, a equipe Berlioz novamente tinha financiado 2 óculos de visão noturna para a sua equipe. Bom, só restava um. Agora tem 2 de novo. Isso, só para vocês terem uma ideia, custa 6 mil euros, dispositivo que salva vidas, como dizem. Mas eu realmente sinto muito, mas você sabe, quando eu... Fui embora sem pensar na minha mochila. Ninguém pensou nisso. Fomos atacados pelos russos. Comunidade, vocês têm... Financiei novamente esse equipamento, arrecadação e equipe Berlioz. Os militares decidem como usar o dinheiro. Vocês receberam 2 veículos e 3 óculos de visão noturna. As mochilas e bloqueadores são sua doação. E claro, todas as outras equipes aqui também se beneficiam disso. Faremos vídeos com eles em breve. Depois, há coletas civis de equipamentos elétricos, desminagem e médicos. Vocês podem comprar esses patches de óculos para ajudar a financiar os estabilizadores médicos. Existem vários tipos, como este. Queimar Moscou novamente. Links estarão nos comentários. Khan, parabéns pelo trabalho. Obrigado a todos. Comunidade, parabéns pelo trabalho. Obrigado a toda a comunidade.